Fala aí, galerinha da Unidade Falcão, melhor unidade desse clube. Tô aqui pra chamar todos vocês pro primeiro Acampest Online. Esse evento vai ser top, então quero ver todos vocês lá, botando presença. É isso aí, falou, galerinha. Um salve pra todos vocês, tô com saudade. Oi, bandinhas, tudo bem? Eu vim aqui para convidar vocês para o nosso Acampest Online. Eu quero que vocês entrem nessa com muito espírito de equipe. Espero vocês lá com muita força e determinação, tá bom? Até mais! E aí, galera da Tigre, tô passando aqui para deixar um recado para vocês. Eu quero ver todo mundo muito animado. Esse evento vai ser muito top, galera, cumprindo todos os desafios juntos. Vamos lá, Tigre! Feliz sábado, Guerra Real! Meninas, hoje a gente começa uma jornada especial no Campestre e vocês viram algumas prévias durante a semana. Eu não sei vocês, mas eu tô muito animada e eu quero que a Guerra Real represente nesse Acampestre. Espero você lá! E aí, Unidade Urso, a gente tá aqui pra falar pra vocês, não desanimem. Isso aí, gente, bora cumprir todos os requisitos e bora arrebentar também. Olá, rapazinhas, tudo bem com vocês? Quem tá com saudade do clube, levanta a mão. Eu sei que você levantou, hein? Então venha participar do nosso Acampestre e matar um pouquinho da nossa saudade. Ei, Raposa, vamos participar da Campestre Online, né? Vocês estão em casa, estão sem fazer nada, nessa quarentena chata, parada. Se a gente não vai pro clube, o clube vem até a gente, né? Vamos lá, galera, vamos agitar aí a Campestre Online, aqui é a Campestre. Oi, Raposa. Eu sei que tá chato ficar em casa, que a gente queria estar juntinho no clube, mas não dá, né? Aí o pessoal fez essa atividade online, vai ser super legal, então vamos todo mundo participar, vamos dar o nosso melhor, e é isso aí, vai, Raposa. Espera aí, Palmeiras. Eu tenho um aviso muito importante para dar pra vocês. Sábado vai ter o primeiro Acampest Online no canal do YouTube do clube. Você não pode ficar de fora. E não se esqueça do seu leite. E a sua Bíblia. E a animação. Prepare-se, não fique fora dessa. E aí, Unidade Louco? E aí, vocês estão com saudade de montar uma barraca? Tropeçar na cordinha? Ou da bagunça de dentro da barraca? Aí, molecada, vamos pro vídeo. Vamos pra lista. Bíblia, cantil, Faca, sisal, A saborosa carne de soja, a lanterna, papel higiênico, sacola, nas condições de hoje, álcool em gel, máscara. E para alegrar o violão. lenço, ok. Tá com saudade de tudo isso? Prepare sua mochila. O Acampest vai começar, hein? É bom saber que você está aqui. Muito obrigada porque você topou esse desafio com a gente. Nós queremos lembrar você que nós estamos no primeiro Acampestre Online. Seja bem-vindo, desbravador. É uma honra estar com todos vocês aqui, ou não, alguns não, falei. Mas eu espero que vocês estejam atentos porque vai ser o melhor acampamento da vida de vocês. Ou não, mas vamos ver aí. Fiquem ligados nas redes sociais, galerinha, porque vai ter várias atividades incríveis. E fiquem ligados no YouTube, porque obviamente é onde vai estar tudo integrado. E comentem aí. Estamos olhando aqui online, pode estar algumas edições, mas o seu comentário vai estar ao vivo nesse mesmo canal. Então fique ligado. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal.
ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Queremos te pedir, Senhor, o teu poder, o teu poder. Só há um meio de vencer, o teu poder, o teu poder, o teu poder, que vem lá do alto. Vem! O teu poder, pra vencer o mal. Em teu poder, está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. Em teu poder, Teu poder, que vem lá do
Vem, vem! O teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Eu, Elineusa, diretora do Clube Campestre, declaro aberto o primeiro Acampestre online. Para o voto, posição. Pela Graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos bravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. Lei. A lei dos gravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Baixar a posição. Atenção para o hino dos gravadores. Nós somos os Maranata Desbravadores, boa tarde e sejam bem-vindos ao primeiro Acampestre Online. Esse vai ser um evento que o clube vai estar promovendo para vocês, no qual vamos todos nos reunir em atividades que vão ser feitas com as determinadas unidades e conselheiros.
Dessa vez agora a gente vai estar tendo uma meditação para começar bem esse sábado e logo em seguida ter as atividades. A nossa meditação, antes de começar ela, vamos fazer uma oração. Querido Pai, querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com o Senhor, por essa oportunidade de ser o seu instrumento, e te peço para que seja o Senhor falando e não eu. Peço para que tuas palavras reverberem em nossos ouvidos e que entrem em nossas almas e no íntimo do nosso âmago. Te peço perdão por nossos pecados e peço o teu guia em nosso corpo sempre. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar lendo um texto que está em Romanos 5, do 12 ao 14, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Tudo bem. O pecado entrou no mundo e trouxe milhares de coisas juntos com ele. E uma das coisas que a gente mais nota, mas que muitas vezes atribuem talvez ao Satanás, talvez ao pecado, talvez até por ação humana, são os fenômenos naturais, tais como terremotos, tais como tsunamis ou até mesmo ciclone. Em 15 de agosto de 1999, ocorreu um campuri nos Estados Unidos, que o tema dele era justamente a confiança em Deus e toda a fé que você tinha para confiar nele mesmo em provações. Foi um dos campuris que, segundo os bravadores daquele lugar, mais marcou eles justamente por todas as pregações. Mas na noite de 15 de agosto, eles amanheceram com polícias e helicópteros passando, mandando todos saírem da barraca porque estava vindo ali a longe um ciclone na direção do campuri. E as emergências do local estavam alertando que só demoraria cerca de 20 a 30 minutos para o ciclone chegar e devastar tudo. Ele estava com uma força colossal. Porém, foi aí que todos os desbravadores, em um só nome, tiveram uma diferença. Ao invés de eles fugirem como as emergências estavam proclamando, todos eles, sem exceção, se ajoelharam e começaram a orar. Pois bem, o ciclone estava vindo e conforme ele vinha e se intensificava em força, os bravadores se intensificavam em espírito. E no momento que ele chegou, aconteceu que o ciclone se dividiu em dois. E passou um para a direita, outro para a esquerda, mas nenhum tocou e nem puxou nem sequer uma peça de toda a área do campuri. Aquilo foi marcado como um milagre de Deus no campuri e até hoje ainda é reverberado pela história. Se nós formos no próximo texto, que está em Salmo 91, verso 7, diz o seguinte: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O mundo, desde que entrou o pecado aqui, está em total escuridão, está em total trevas, por causa que o pecado nos coloca uma máscara. Tanto é que Adão e Eva, quando pecaram, disseram que se viam nu e vestiram uma máscara de roupas. E Deus perguntou para eles quem foi que disse para eles que eles estavam nus. Porém, em toda a Bíblia nós sempre ouvimos a palavra de que o caminho de Deus é reto e que você não deve nem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Em Isaías 30, há um versículo que diz uma perspectiva diferente, uma perspectiva que não coloca Deus como alguém que põe um caminho para você trilhar, mas um Deus que trilha junto contigo o caminho. Em Isaías 30, verso 21, diz o seguinte: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andais por ele. Bom, o pecado entrou, todos andam em escuridão, porém Deus consegue nos mostrar um caminho e uma esperança, ainda que em um mundo de total trevas. Em Oséias 8, capítulo 8, verso 1 a 6, diz o seguinte: Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus
nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, mas serão destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel a obra da artifício. Não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Deus aqui, nisso que ele disse, ele proclamou, digamos, uma rejeição a Israel, por causa que Israel estava pecando, estava distante dos seus caminhos ao ponto de se prostituírem para outros deuses, ao ponto de fazerem adoração a outros ídolos. E Israel sempre entrava nesse mesmo ciclo que em Eclesiastes diz que é tudo uma mesmice. A terra entrou num ciclo. Esse ciclo é muito simples e ele é controlado pelo mal, que é você ver toda a escuridão ao seu redor, clamar por Deus, Deus te dá a luz, e quando você se conforta na luz, você cai de novo. E aí você olha a escuridão e fica nesse mesmo ciclo. E aí Deus, em Oséias 11, verso 2 a 4, diz o seguinte: Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos braços, mas não atinaram que eu os curava. Eles não notavam que, ainda que estivessem em pecado, Deus continuava amparando eles. Deus nunca se apartava deles, porém eles só olhavam para Deus quando notavam a escuridão que eles mesmos criavam contra si. Mas nos momentos em que eles perdiam perdão, ainda que fossem milhares de vezes que eles caíssem, milhares de vezes eles se levantavam. E Deus diz assim, em Oséias 11, verso 8 a 9. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como fazer-te a Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim. Porque eu sou Deus, e não sou homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Deus, ainda que se acendesse ira, ou até mesmo uma profunda tristeza no coração dele, porque o povo não cessava de errar com ele, ele ainda assim sempre voltava a perdoar, com a promessa de que enviaria o seu filho. Em cada profecia ele diz isso, que enviaria seu filho para morrer por todos nós, e que a partir desse momento nós poderíamos enxergá-lo de forma mais nítida e ter um guia para seguir. Porque ainda que tivéssemos as palavras, Deus veio e fez mais além disso. Ele se encarnou como homem para poder nos mostrar qual o caminho que devemos seguir. Em João 14 diz o seguinte, 14 verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi o Deus próprio encarnado para mostrar para Israel que eles podiam seguir pelo caminho certo, que eles podiam seguir os caminhos que ele mesmo trilhou. Ele veio e se fez como homem justamente para provar que não precisa ter esse ciclo de cair e se levantar, que você pode se levantar e quando alguém tentar te derrubar, você pode se desviar com a força de Deus. E não além disso, não só isso, como ele ainda foi além e prometeu em João 16, verso 33, o seguinte: Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu a doutrina do pecado e o ciclo de erro. Ele foi quem mostrou que, ainda que um ciclone venha e o pecado diga para você ter medo da morte, Jesus diz: você nunca vai precisar temer mal algum, porque eu já morri por ti. Eu finalizo aqui indo para Romanos, capítulo 5, verso 17 a 21, mostrando qual foi a conclusão depois que o pecado entrou no mundo através de Adão. Romanos 5, verso 17. Se, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
Assim também, por só um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Assim como as trevas entrou no mundo através de Adão e através do pecado de ter comido a fruta, a salvação entrou no mundo através da morte de Cristo, lá na cruz. E uma das parábolas das diversas que Jesus fez, que inclusive em João relata que de todos os milagres e de todos os amores que Deus teve, se fossem escritos em livros, não poderiam ser contados. Uma delas está em Lucas 11, verso 34 a 36, que diz o seguinte: São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque, se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Jesus aqui compara o nosso corpo exatamente como uma candeia, porque nós somos uma lâmpada que pode estar acesa ou apagada, que pode trazer trevas ou a luz. O brilho dele pode entrar em nós e reverberar em nosso coração, para que possamos proclamar a tua graça e o teu amor. E ele é a luz do mundo, e não só encheu o nosso coração de luz, como também mostrou que nós podemos ser a luz dele para uma outra pessoa. Porque em um mundo de trevas, talvez enxergar a Deus seja difícil, mas enxergar o próximo, que pode ser uma luz para alguém, é muito mais fácil. Em Mateus 5, verso 16, diz o seguinte: Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Deus sempre vai te usar para iluminar o outro. Ainda que você tenha medo da provação que está por vir, ainda que você tenha medo de largar tudo para seguir a Deus, Ele mesmo garante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele mesmo garante que se você percorrer por Ele, não há trevas, mas haverá tanta luz abundante que você irá resplandecer, assim como Moisés resplandeceu quando viu a Cristo. Vamos fazer uma oração final. Querido Pai, querido Deus, muito obrigado por ter nos guiado. Muito obrigado por ter enviado o teu Filho para morrer por nós e por ter iluminado esse mundo de trevas, Pai. Obrigado por nos ensinar o caminho sempre e por sempre nos guiar e nos ajudar a trilhar. Eu peço perdão, Pai, por cada vez que caímos, mas agradeço por cada vez que o Senhor nos levanta. Continue a nos animar nesse santo sábado e em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa tarde, galerinha. Eu sou o Eric. E eu sou a Isadora. Na plataforma que você tá, já curte e compartilha. É isso aí, galera. Todas as nossas redes sociais vão estar passando aqui embaixo. Já segue a gente lá. A gente tá aqui agora para explicar como vai funcionar o nosso Acampestre Online. Gente, o nosso Acampestre Online, ele foi um projeto pensado em você, desbravador, que durante todas as atividades do amor de Cristo te motive. Como todo acampamento, não vai faltar atividade, união e diversão. É isso aí. As atividades elas vão ser postadas todas no Instagram do clube, tá bom? Cada atividade vai valer um ponto, e aí conforme vocês forem concluindo, vai se acumular esse ponto, mas fica tranquilo, todo mundo ganha. É isso aí. E aí, para concluir, para somar as suas pontuações e para comprovar que você realmente fez essa atividade, posta uma foto no Instagram da sua unidade, caso você não tenha, já faça um, e marque o nosso @campestre_oficial, que é o nosso Instagram, e a hashtag Desafio do Dia Feliz. E não esquece, já marca a hashtag Acampestre Online. Então, desbravador, já pega o seu lenço, afia sua Bíblia, porque vai começar o Acampestre Online! Fala, manos e manas do Campestre, que saudade de vocês. Aliás, a gente tem ouvido e sentido muito essa palavra. E outras palavras que a gente tem ouvido é homeschooling, homeworking. E o Campestre preparou para vocês esse final de semana um home camp.
É isso aí. A gente vai matar a saudade um do outro, cada um da sua própria casa. E aí eu queria que vocês participassem e se cunhassem muito, porque essa galera da diretoria preparou coisas muito legais para vocês. Ah, por que eu tô de máscara? Na minha própria casa. Só para falar para vocês que cada um de vocês vai receber uma máscara dessa que a região já mandou. Então, tenham um bom Acampestre e fiquem sempre conectados com isso. Olá, querido desbravador, tudo bem com você? Nesse minuto pastoral eu gostaria de compartilhar o Salmo 119, versículo 9, que diz assim: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é: vivendo segundo a palavra de Deus. Portanto, deixa a palavra do Senhor ser luz nos teus caminhos rumo à Canaã celestial, pois um dia desses estaremos desbravando o universo ao lado do Senhor da Glória, sendo que o nosso alvo é o céu e a nossa motivação, Cristo Jesus. Tenham um bom acampestre e não se esqueçam de estar sempre conectados com Cristo. Olá, desbravadores do Clube Campestre, tenham todos um ótimo, abençoado dia na companhia do nosso grande diretor, Jesus. Eu queria convidar você neste momento a participar do primeiro Acampestre Online, realizado pelo Clube Campestre. Você é nosso convidado mais do que especial, será um evento cheio de desafios, um evento cheio de dinâmicas e você não pode faltar. Portanto, desejo a todos vocês um ótimo acampestre e não esqueçam de estarem sempre conectados com Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e Maranata!